Alô, pessoal. Eu, mais uma vez, com a minha cara de sonso aqui, aproveitando o dia, não exatamente por ser um feriado, mas pelo feriado que é, para, antes de tudo, espero que vocês não estejam ouvindo muito barulho da cachoeira aí, senão vai atrapalhar. Porque aqui tá um barulho bem alto, né? Choveu bastante. Tá um dia meio choroso, sim, apropriado. E... Mas enfim, se estiver fazendo muita, atrapalhando muito, eu vejo se eu consigo filtrar isso depois. Mas, enfim, aproveitando essa data para falar de um assunto. Eu não sei se é um assunto. Eu entendo como um assunto difícil porque é meio espinhoso, né? Talvez seja até um dos assuntos mais difíceis para se comentar. Também mexe com muita questão da visão de mundo das pessoas, né? Crenças, vamos falar assim, em geral. Mas tem tanta coisa na cabeça sobre isso, né? Que dá vontade de falar alguma coisa a respeito. Então estamos aí, né? Dia de finados. E se eu já sou uma pessoa, pelo menos desde que eu me conheço por gente, sempre fui uma pessoa bastante mórbida, assim, de pensar na morte e tudo mais. Hoje, então, mais ainda, né? Ainda mais depois de tudo que já aconteceu aí. E, e a gente fica sempre repensando como lida com essa questão. Né? Eu tenho, eu posso chamar de um certo uma espécie de privilégio de viver o pior dos dois mundos. Por que eu digo isso? Né? Por exemplo, para quem é religioso, vamos falar assim, cristão especificamente, né? Você tem, se por um lado você tem uma espécie de conforto da vida eterna e tudo mais, você também tem a questão de se preocupar com o que vem depois, né? Porque essa vida eterna não necessariamente pode ser uma coisa boa. E vai depender das coisas que você faz, sim, ou não, né? Que aqui, esse é um dos grandes problemas de falar desse assunto, né? Porque quando você começa a entrar nisso, acaba tendo a questão doutrinal também. Às vezes, dependendo da denominação, não depende de você, né? Já é uma coisa que está desenhada já, mas... Enfim, tentem me acompanhar na medida do possível. E por um lado, digamos, você é ateu, eu não sei exatamente de outras religiões, né? Então talvez as outras abraâmicas, no caso de Deus, tem o Sheol, né? Seria o que eu entendo que alguns protestantes têm, que é a questão de, por exemplo, as pessoas estarem dormindo, né? Mas no fim das contas você vai ter o julgamento, né? Você vai ter o juízo final. No caso dos muçulmanos, não sei bem como é que é. No caso dos budistas, teria o ciclo de Sansara. Eu estou aqui só divagando um pouco, né? Mas vamos tentar falar para um. Eu estou me direcionando mais, assim, estou me voltando mais para o norme brasileiro, onde nessa cultura a gente está imerso. Né? Então, digamos, o cristão, por um lado, ele tem o conforto, mas também tem a preocupação com o que vem depois. E se você é ateu, por exemplo, se você não acredita, seja um ateu assim convicto ou eu não vou entrar muito a fundo nas denominações, mas, ou um ateu metodológico, vamos dizer assim, você se comporta como se aquilo não tivesse nada demais, não existisse, né? Pode dizer que é um ateu agnóstico, uma coisa assim. Por um lado, tem a desvantagem de que, sei lá, você não tem nada para. Você vai ter que aproveitar o máximo tempo que tem aqui e depois não tem mais nada, né? Não tem algo para. Eu não sei, você não tem essa esperança de algo que vem depois, né? Mas também, talvez você não precise se preocupar tanto com o que você faz aqui, né? Se o sentido que você tem para sua vida, no máximo, é um sentido pessoal, é algo que você vai atribuir a sua experiência, né, a sua existência, e isso não tem uma consequência macro, assim, uma consequência no big picture, ou uma consequência que vai vir depois, de certo modo você vive a vida um pouco mais leve, né? Eu imagino.
E até por isso eu não entendo muitas vezes o argumento de que pô, você, sei lá, você é cristão só porque você se sente bem com isso, sabe? Só porque te dá algum sentido para sua vida, ou você sente que está no centro do universo e se sente mais importante com isso. Talvez você possa fazer esse tipo de argumento, mas por outro lado, pô, eu não me sinto tão confortável assim com a ideia de estar sendo observado 24 horas por dia, até mesmo nos meus pensamentos, né? Passou lá a mulher do cara, você olhou assim, puta, já errei. Se fosse ateu, não ia ter problema nenhum, não ia ter consequência material nenhuma, né? Alguma. Eu não precisaria me preocupar com isso. Mas agora eu preciso. Não sei se é tão conveniente assim. Mas enfim, a questão tem isso, né? Tem esses dois mundos de maneira geral, pelo menos como eu entendo. E eu me entendo como uma pessoa que tem o pior dos dois. Porque eu tenho a culpa de um lado e a falta de amparo do outro, vamos dizer assim. A gente, não sei se ouve muito isso, mas existe esse chavão da pessoa se dizer, eu sou espiritual, mas não religiosa, né? Seria, por exemplo, ela tem aquela, como é que eu digo, uma espiritualidade, como é que eu digo, uma intuição espiritual que, sabe, se sentir parte de algo maior, assim, se sentir de maneira, como é que eu diria, amparada de alguma maneira, espiritualmente, mas não ser muito fã, assim, de alguma coisa institucionalizada, né? Então, pô, que nem aqui mesmo, você vê, às vezes, eu não gosto muito de ir na missa, mas eu faço minhas orações. Tem alguma coisa assim, né? Eu acho que seria pegar o lado bom da coisa, né? E eu me considero uma pessoa meio contrário. Eu sou religioso, mas não espiritual. Porque, até mesmo desde a infância, me incomodava muito certas coisas, como que eu digo? Eu gostava de entender as coisas, né? Aí, às vezes, por crescer numa família bastante católica, existem certos ritos, assim, existem certas coisas que são feitas de uma maneira quase sistemática, assim, né? Quase por via de regra, assim, vamos rezar terço, vamos fazer tal novena. E parece uma coisa, sabe, muito protocolar. Então, mas beleza, a gente tá fazendo isso, mas por quê, né? Não tem muito cabimento, assim, na minha cabeça. Não consigo ver o objetivo disso. E esse tipo de questionamento não necessariamente é muito bem recebido. E, e foi algo que me entristeceu durante bastante tempo, assim. Não que eu fiquei revoltado, isso aqui é uma besteira. Não isso, mas me entristecia no sentido de, poxa, eu queria ter uma resposta para isso aí. E, por outro lado, eu me incomodava um pouco com a abordagem emocional da coisa. Fazendo catequese, por exemplo, em alguns retiros. Eu não me esqueço desse episódio. Teve algum momento de oração ali que a gente tinha que ficar dentro de uma capela. Eu lembro uma menina assim, ela saiu chorando, sim, aparentemente ela tinha se emocionado com alguma coisa. E aquilo me deixava meio perplexo de pensar, poxa, mas não sei, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não entendo, sabe? Pensar, poxa, mas o que é isso? De onde vem isso? Será que a pessoa se sentiu assim mesmo? Alguém que tem uma sensibilidade muito maior? E eu ficava nesse limbo, sabe? Que eu não gostava dessa. Eu nunca gostei muito dessa abordagem emocional da religião. Por exemplo, quando alguém diz, acontece alguma coisa errada, ou dizer, mas sei lá, Deus tem um plano para mim, alguma coisa assim. Eu nunca gostei muito disso, porque parece uma. Como que eu digo? Eu não quero ser desrespeitoso, mas parece um tipo de coach, né? De uma muleta. Eu não consigo achar uma tradução boa para coach. Não sou muito fã de anglicismo, mas tem essa questão. Uma coisa assim, sabe? Para se vocês ficassem amparando, não, mas existe um plano para mim, tem alguma coisa guardada para mim, ou era para ser assim mesmo. Porque isso meio que remove um pouco a nossa responsabilidade, né? E pensar, por exemplo, poxa, mas pode ser que eu tenha feito algo errado mesmo e eu vou ter que lidar com as consequências disso. Sucks to be you, né? E assim, eu sempre tive um certo receio de ir por esse lado que parecia uma maneira de ficar me enganando. Não porque não existisse Deus, mas sim porque parece algo conveniente.
É diferente da questão da culpa, que não tem nada de conveniência, né? Então eu me senti muito mais. Fazia muito mais sentido acreditar nas consequências dos meus erros do que acreditar que um conserto estava a caminho toda vez que eu fizesse alguma coisa errada. Ou alguma coisa desse errado. Então, eu me afastei disso por um lado e por outro tinha essa neura de querer entender as coisas. E por muito tempo acho que eu me afastei. Acho não, eu me afastei de igreja mais por causa dessa uma espécie de decepção. Né? Foi mais ou menos na época de faculdade que eu comecei a ter mais contato, assim, descobri esse pessoal de apologética, né? Teologia natural, aquela galera, o próprio William Lane Craig, John Lennox, que depois foram a ponte para saber, pô, já existiam, sei lá, esses argumentos aí de teologia natural, 5 vias, argumento ontológico, desde mil e bolinha, 1100 e bolinha. E ninguém falava mais disso, sabe? Ninguém fala disso em catequese nem nada. Até dá uma certa revolta, sabe? E você pensar, poxa, podiam ensinar isso pra gente. A gente vive num mundo que, pô, vai questionar isso o tempo inteiro. Você não dá nem para as pessoas as armas para elas dizerem, não, peraí, sabe? Esse papo, porra, existe uma oposição histórica da ciência, da religião, e você tem que escolher uma ou outra, como se isso como se tivesse alguma base mesmo na histórica e não só em movimentos e não só em uma questão cultural muito mais recente. Então, isso foi uma coisa que eu gostava. Pô, isso aqui é legal. Dá pra gente discutir esse assunto, né? E mais pra frente, assim, eu achava que, pô, esse aqui é o caminho. Só que aí você vê que existe uma resistência, uma coisa que você pensaria que seria boa, né? Pensar, não, nós conseguimos debater com o pessoal, com o mundo secular, né? Mas mais pra frente eu acabei me decepcionando de novo, porque eu percebi que existe uma resistência muito grande até a isso, né? Dentro do, do meio cristão, né? De pensar, não, isso é, sei lá, você rebaixar a religião ao mundo secular, isso é você expor Deus a escrutínio, isso é. Como, como se isso fosse necessariamente coisa ruim, sabe? Eu acredito que se você confia em algo, você expõe aquilo a escrutínio o máximo possível. Não, eu tô confiante nisso aqui, pode bater que vai ter porrada de volta, entendeu? É, não tem problema. A gente responde a questão que vier aí. Mas, mas não é bem assim. Aparentemente existe muita gente hostil a isso dos dois lados. Eu não me esqueço até de uma discussão do. Acho que foi um dos poucos vídeos que eu vi do Iago, né? Do Dois Dedos de Teologia. Uma conversa dele com o Pirula, cientista, né? Bastante conhecido também por ser vocal, ser ateu e tudo mais. E parecia existir um consenso entre eles. De que, não, realmente, a gente tem que admitir que, sabe, religião é uma coisa, ciência é outra. Então, por exemplo, parece um acordo de cavalheiro. Você fica aí quietinho, dizendo que isso aí é a sua crendice, a sua crença ali, e que não tem nada a ver com conhecimento. E eu fico aqui com o monopólio do conhecimento. E parece existir ali uma concordância muito grande. Não, eu também não quero discutir isso. Eu quero sola fide, sola escritura aqui. E eu também não quero discutir sobre o mundo material, né? Então vamos concordar em discordar e, tipo, eu sou o cara que tem muita fé, mas estou ignorante, e você é o cara que não tem fé, mas sabe das coisas daqui. Né? E é muito conveniente isso aí, né? Por isso até a hostilidade, talvez os dois fossem até mais hostis a um cara, eu não vou dizer católico de maneira geral, não são só católicos, mas um cara assim que fosse mais, que não fosse fideísta, né? Um religioso não fideísta, um cristão não fideísta, porque ele daí contraria os dois, né? Não, esse cara aí que é o cara ruim, porque ele tá tentando criar briga entre a gente. Tá tentando desfazer esse nosso acordo de cavalheiros em que cada um fica no seu canto e a gente finge que se respeita. E existe muito isso, não só de protestante, até no meio católico eu já acabei me deparando com isso, de gente que é hostil a essa discussão, sabe? E é meio triste, eu penso. Mas eu tô saindo uma tangente muito grande aqui, falando sobre o meu background, né? Vamos dizer assim. Eu tenho esse lado assim de que, por exemplo, eu gosto da parte
mais técnica da coisa, não muito. Eu não sou um cara de muita espiritualidade, mesmo assim. Eu não consigo ter esse apego, sabe? Sei lá, não tô querendo. Como é que eu vou dizer? Poderia, assim, posso ter evidência do tipo que o Dawkins queria, assim, direta, de, pô, tudo isso aí, Deus existe, o cara ia pensar, pô, legal, sabe? O que eu vou dizer? Eu não sei se eu ficaria emocionado com isso, é o que eu quero dizer. Eu também não quero ser pretencioso e dizer que eu sou imune a esse tipo de coisa. É só que eu nunca tive esse tipo de experiência, sabe? E... Mas acho que, de certo modo, isso me confere uma vantagem. Por isso que eu me acho privilegiado. Porque eu não preciso, na minha cabeça, por exemplo, eu não tenho essa vozinha me denunciando, sabe? Ah, o, o bichinho ateu na minha cabeça falando, não, mas você só tá nessa porque você que te dá um conforto, te dá isso, te dá aquilo. Não me dá conforto nenhum. Eu só tenho o lado ruim, que é o lado da culpa. De pensar que qualquer coisa que eu faça, desde os pensamentos até as ações, vão ter consequências e eu tenho que me policiar 24 horas por dia. Eu não estou dizendo que eu tenho sucesso nisso, não, viu? Muito pelo contrário, são os caras mais. Na verdade, eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço, né? De verdade, mas pelo menos pela visão, pela ideia que eu tenho do que seria uma pessoa normal, eu sou um cara bastante degenerado. E eu não brinco sobre isso. Então, sempre fica aquela coisa, pô, alguma hora eu vou ter que ser uma pessoa melhor, né? E é uma coisa que o relógio corre, né? Como é que eu vou fazer? Um dia vai acabar, um dia o Pepe morre, e aí? Se até lá eu não melhorei, se até lá eu não me tornei uma pessoa melhor, se até lá eu não botei minha vida nos eixos, sabe? Se até lá eu não tirei as ideias erradas da minha cabeça. E aí? E, e aí o que acontece? E daí fica sempre esse questionamento, né? De, por exemplo, quais as consequências disso? Um outro problema que existe nesse sentido, quando você pensa do que vem depois, nessa situação, nessas circunstâncias, é que também tem um outro. Do mesmo jeito que existe aquele contraponto. Você só está. Você só está nessa porque tem benefícios. Também existe, por exemplo, muita gente só aceita a religião porque tem medo. Porque, historicamente, colocaram medo na pessoa. Porque, pô, você vai pro inferno, vai aquilo. E eu até concordo que isso é. Dependendo da maneira que você entende, isso é suspeito, né? Vamos dizer assim, problemático. Você pensar assim, pô, mas parece que as pessoas são mantidas naquilo por medo, né? Não é uma coisa. Não passa credibilidade. Né? E só que isso parece um entendimento um pouco cartunesco do problema. E é muito consequência até de muitos cristãos, né? De ficar condenando muitas pessoas, dizer que, pô, não, fulano tá no inferno, ciclano tá no inferno. Não que eu esteja adotando aqui uma postura universalista também, dizer que não, todo mundo vai estar salvo e beleza. Mas é mais uma questão de entender o que é isso. E assim, se você. Como que eu vou dizer? Se você não acredita em nada disso, né? Se você é ateu ou de alguma outra vertente que acha que não tem nada depois, segura mais um pouquinho aí que talvez eu fale alguma coisa que seja interessante para você. Então, mas vem essa ideia de tentar entender melhor o que é isso. E tem uma. Acho que é uma frase do Chesterton, que eu ouvi uma vez. Acho que é dele, e também não estou dizendo, fazendo argumento de autoridade, é o Chesterton. Não necessariamente precisa concordar com ele. Aliás, os distributivistas tendem a ser muito chatos. Eu fico com uma má interpretação do Chesterton por causa dos distributivistas. Mas essa ideia de que a porta do inferno é fechada por dentro. Né? E, e assim, isso faz muito sentido para mim. Porque se você pensar bem, a ideia cartunesca que existe, você se comporta bem, você tem uma recompensa. Então você vai querer ir para a recompensa. Ou se você se comporta mal, você vai ter o castigo. Então você não se comporta bem por medo do castigo.
não começa a não fazer muito sentido quando você pensa que, na verdade, não tem recompensa. Né? Não tem uma recompensa que faça sentido. Porque eu acho que tem uma troca de cartas, uma coisa assim. Eu tô pulando de um assunto pro outro, né? Desculpa. Mas existe como é que eu digo, um documento do século IX ou X, alguma coisa assim, que é uma troca de correspondências entre, entre um amigo cristão e um muçulmano. Né? Eu acho que o nome desse compilado é a Apologia de Al-Kindi. Apologia tanto de apologética, né, de se defender a fé, em que, se eu não me engano, eu estou falando aqui com base em resumo, me desculpa, mas eu tentei ler, mas eu não encontrei uma edição que fazia muito sentido, tinha comentário no meio, fiquei perdido. Mas a ideia básica era a seguinte, pelo menos no início, né? A primeira correspondência é do amigo muçulmano, e ele tenta convencer o cristão basicamente falando isso, ó, legal e tudo mais, sua fé aí, mas a recompensa que você tem por ser um cristão não é grande coisa, né? Tá, você vai ressuscitar, vai ficar com Deus lá, e aí? No meu lado, pô, rios de leite, mel, não sei quantos camelos, 72 virgens, parece muito mais atrativo, né? Por que você não vem pra cá, sabe? Quando você morrer, e se você cumprir todos os hadiths e tudo mais, pelo menos agora você tem uma chance de todas essas coisas boas. E do outro lado, pô, se você tiver certo, beleza, mas também não é grande coisa, né? E pensando bem, é verdade, né? Como que eu digo? Não existe uma recompensa material atrativa para você se comportar bem do lado cristão. O que eu basicamente. Qual que é a sua recompensa? Você vai. Eu não sei se é. Me perdoem os termos, mas existe o. Dependendo do entendimento, você vai estar junto de Deus, talvez você vai até se unir a Deus. Né? E meio que é isso. Você vai ter a vida eterna junto de Deus. Mas eu costumo comparar assim. Digamos que tem uma criança que ela não gosta do pai, por alguma razão. Ela não gosta do pai dela, tem raiva do pai dela, e ela está se comportando mal, e alguém chega para ela: olha, se você começar a se comportar na creche, alguma coisa assim, se você se comportar bem agora, você vai poder passar o final de semana com seu pai. Digamos que ele não gosta do pai, porque, sei lá, o pai é separado da mãe, e teve raiva, e, por exemplo, mas se você se comportar bem, eu falo para ela, se você se comportar bem agora, você vai passar o fim de semana com o pai. Que incentivo é isso para ela? Nenhum. Até o contrário, né? Se ela não gosta do pai, passar o fim de semana com o pai não é recompensa alguma. É uma recompensa negativa. A mesma questão do céu. Cristão, no caso. Se você não ama Deus, por que passar a eternidade com ele seria uma recompensa? Percebe que não dá para você. Se tem uma pessoa que ela não. Que ela tem. Digamos que ela é hostil ao cristianismo. Por alguma razão. Talvez por um momento meio Christopher Hitchens. Ah, como é que eu posso acreditar num Deus que deixa crianças morrendo de fome na África? Alguma coisa assim. Se você não tem amor por esse Deus, por essas questões, você acredita que contraria o seu senso moral, alguma coisa assim, a promessa do céu não serve para nada. Não é verdade? Tipo, na verdade é o contrário. Você, não, eu não quero isso. Então, passa a fazer menos sentido também a ideia do castigo, né? Nesse sentido. Porque, chega, digamos, eu estou pensando no Christopher Hitchens, né? Eu queria dizer que Deus o tenha, mas não sei. Seria gostar disso. Mas enfim, digamos, Christopher Hitchens morreu. Vamos dizer que existe mesmo o céu e o inferno. Ele chega lá e fala: Christopher Hitchens, você pô, teu a vida inteira foi hostil ao cristianismo e tudo mais, mas mesmo assim você tem uma opção. Você pode se arrepender do que você fez, e estar junto do pai, ou você, ou não. Se a mentalidade dele não mudou, eu tenho para mim que ele vai dizer que não. E ele não ter o céu não é um castigo para ele, sabe? E faz mais sentido nesse
ponto a ideia de que o inferno não é aquele tormento, né? Pá, os diabinhos lá enfiando o garfo, pá, pá. É o nada. Até se eu não me engano, o Apocalipse tem algo assim, quando eles se referem à segunda morte. Você tem a primeira morte das pessoas, que seria a morte normal, mas após o juízo final, aquelas pessoas que foram condenadas, digamos assim, elas têm a segunda morte. E a segunda morte é uma morte, sabe? Acabou. O que, sei lá, se Deus seria a fonte da vida, estar separado dele seria nada, seria estar morto. É basicamente isso. Christopher Hitchens, você tem a opção, você quer estar com Deus ou você quer o contrário, ou você quer não estar com ele. Ou seja, basicamente é o nada, é a segunda morte. Talvez ele preferisse a segunda. Isso que, isso que tem a ver com fechar a porta por dentro, né? Eu quero estar aqui. Por isso é que eu acho que não faz o menor sentido você chegar com um ateu e querer falar aquela. Vai ter argumento do Pascal, se eu não me engano, né? Não, é melhor você ser cristão porque, por via das dúvidas, se eles estiverem certos, você pelo menos vai pro céu, sabe? Ou como se ele permanecer ateu fosse, fosse garantir um destino pior, mas na verdade, não, né? Porque se o inferno, digamos, seria o nada, seria estar afastado de Deus, estar morto, o inferno é basicamente o fim para que ele se preparou a vida inteira já, sabe? Então, e ele não vai estar protegido disso sendo um cristão se for uma conversão insincera, entende? É claro que eu sei que isso tem problemas, voltando na questão de denominação e de doutrina, não estou querendo ser doutrinal aqui. Eu sei que esse não é o entendimento clássico. Isso é o que você chamaria de aniquilacionismo, né? Seria a ideia de, por exemplo, a alma realmente é destruída. Acaba, não tem nada, é o vazio. Não é um tormento eterno. Né? Seria talvez mais o entendimento clássico. Né? Mas eu, sendo bem sincero, é o que faz mais sentido para mim. Essa ideia de que, por exemplo, é um destino que você escolheu mesmo. Ir pro céu, ir pro inferno não é uma coisa assim, uma sentença que não depende de você. Não, mas eu queria ir pro céu. Não, tá pro inferno. Pá, e joga lá. E é meio que uma escolha. Você olhar e pensar, não, mas eu não concordo com esse mundo. Eu nunca. A vida que eu tive não é algo, sei lá, pelo que eu sou grato, ou eu acho o mundo injusto. Então você olha e pensa, eu não amo esse Deus, eu não gostaria de estar perto dele. E se a alternativa é o nada, é o que sobrou. Porque assim, claro que existem os argumentos para isso, né? Mas digamos, você vai para aquele básico da teologia natural, tipo, Deus existe, beleza. Ou você pode até chegar no ponto de que ele existiu no criação do universo e ele continua existindo porque ele tem que manter o universo rodando, de alguma maneira, beleza. Isso é outra discussão. Mas isso ainda não impede você dizer, beleza, Deus existe, mas ele não é necessariamente bom. Pode ser que ele seja ruim. E esse é o seu entendimento. Você morre, você descobre que Deus existe, mas você pensa, tá, você existe, mas eu não gosto de você. E se você é a fonte da vida, eu prefiro estar longe, prefiro a morte. Entendeu? Eu entendo que no fim das contas seja isso. É o que faz mais sentido para mim. Tem minha pauta aqui. Ah, sim. Beleza. O exemplo do Hitchens foi só para ilustrar, né? Eu não desejo nada de mal para ele, viu? Nem essa. Não gosto dele, não gostava dele como debatedor, mas não vem ao caso. Mas a questão é que, assim, aí vem a preocupação, não só por isso, né? Mas se isso é responsabilidade nossa, inteiramente nossa, é a nossa escolha, isso começa a me fazer pensar quantas pessoas escolheriam o inferno, assim, de verdade. E até me faz olhar para mim mesmo.
eu estaria disposto a abandonar todas as coisas que me fazem mal, sabe, para ter o final feliz, vamos dizer assim. Porque acho que muitas vezes a gente não admite o quanto nós somos apegados às coisas ruins. E eu falo disso olhando para mim mesmo, sabe? Eu não posso entrar na mente dos outros, mas eu faço um pouco por analogia. É meio como se fosse até ética hofbardiana, né? A gente não entra na cabeça das outras pessoas para saber que eles são agentes. A gente não descobre a ação humana analisando a mente de todo mundo. A gente sabe da nossa, por auto-reflexão, e intui que a mesma coisa acontece com os outros, porque parecem seres humanos também, né? Parecem pessoas, parecem membros dessa mesma classe ontológica, né? De seres racionais, de agentes, tudo mais. Enfim, mas olhando para mim mesmo e pensando na humanidade de maneira geral, você fica se perguntando o quanto a maioria das pessoas realmente está disposta a abrir mão do que eu vou chamar aqui, de maneira geral, de pecado. Mesmo que, sabe, cara, eu, parece estranho falar isso, eu não gosto muito de apelo à Bíblia, mas tem algumas coisas que são bem boas para ilustrar, né? E tem a parábola, por exemplo, eu não lembro se é do rico que morre, alguma coisa assim, e ele tá no inferno e ele pede para que o anjo, para que Deus avise os familiares dele, não avisem eles para que eles se comportem bem, sabe, para que eles mudem de vida, para que eles não venham para cá. E agora eu vou esquecer bem direito. Mas tem alguma resposta do tipo, se eles não acreditaram na palavra, se eles não acreditaram em todos os testemunhos, né, se eles não acreditaram nos profetas, não são os mortos saindo do chão que vão convencer eles, sabe? E acho que faz muito sentido, porque, pelo menos para mim, ressoa bastante com o que eu penso, que realmente existe uma... A gente vive postergando esse negócio, mas fala como se, sei lá, se descesse o anjo aqui e falasse para mim, aí beleza, eu ia acreditar. Talvez não. Talvez seja uma espécie de muleta. Isso funciona bastante para certas discussões até de debates, né, de ateus, com cristão, tudo mais. Eu não me esqueço do próprio Dawkins falando, e perguntaram para ele, que tipo de evidência convenceria você? Eu acho que ele foi muito sincero nisso, quando ele diz, antigamente eu pensava que se tivesse esse tipo de evidência direta, né, descesse Deus com as trombetas e a carruagem e tudo mais, e falasse, Richard Dawkins, eu existo, entendeu? Eles convenceriam. Mas ele fala, não, mas hoje eu acho que não. Porque poderia muito bem ser uma alucinação, poderiam ser alienígenas, poderia ser qualquer outra coisa. Isso mostra a importância de nesse sentido, mostra a importância da cosmovisão da pessoa. Né? Se a sua visão de mundo não comporta o sobrenatural, qualquer coisa que aconteça pode ser explicado como uma coisa natural. Sabe? Se é uma espécie de naturalismo das lacunas, né? Brincando um pouco com o Deus das lacunas, né? Se acontece alguma coisa, mas eu não sei a explicação. Não, calma. Vai ter uma explicação científica para isso em algum momento. Eu não estou fazendo. Não é um deboche só, mas só ressaltando que quanto que a gente tem uma predisposição para as coisas, né? Que pode ser racional ou não, pode ser com base na nossa visão de mundo, assim, que a gente compreende, ou uma intuição mesmo. Então a gente não pode ser tão, do lado cristão, a gente não pode ser tão, ou religioso de maneira geral, a gente não pode ser tão, talvez pretencioso, de pensar que, só tendo, se tiver um sinal, aí beleza, eu vou passar a ser uma pessoa melhor, vou me converter. Talvez não. Talvez você não tenha vontade de ser uma pessoa melhor. Talvez você não tenha vontade de mudar de vida. E eu penso nisso para mim mesmo, assim, sobre as minhas cebolas do Egito. Para pegar outra referência também, se eu não me engano, isso é do Êxodo. Mas tem alguma coisa assim, de quando os judeus eles se libertaram do domínio egípcio e começaram a voltar para Canaã, no deserto.
aqueles 40 anos no deserto, né? Pá, chega uma hora que o pessoal perdeu a paciência. Pô, pelo menos no Egito nós tínhamos cebolas, né? Agora nós estamos aqui perambulando. Que é meio que isso, né? Às vezes você pode começar uma jornada para realmente mudar de vida, mas sente falta do que tinha antes. Sente falta dessas cebolas do Egito e pensa, pô, talvez fosse melhor aquilo lá mesmo. Você não quer, não tem realmente a motivação para mudar de fato, para fazer essa jornada. E eu penso no meu caso, agora para realmente chegar no ponto. Eu penso nisso quando eu me dou conta de quanto ressentimento eu tenho ou tive com as pessoas. E, e são coisas que voltam o tempo todo. Sabe? Pode ser que tenha passado não sei que anos, mas alguma coisinha me faz lembrar daquilo e dá aquela, sabe? E dá aquele rebuliço até no estômago de pensar assim, poxa, quando que essa pessoa vai me pedir desculpa pelo que ela fez? Quando que quando que esse miserável vai admitir que fez isso pra mim? Foi injusto? Quando? Quando? Quando que eu vou ter a minha vingança? Sabe? E chega a ser uma coisa meio. Às vezes me dá até um pouco de medo de mim mesmo, de pensar assim, porra, até essa casa aqui, a quantidade de pessoas que me disseram, eu tive a impressão que estavam duvidando de mim, que me menosprezaram. E eu não posso negar que tem um pouco, tem uma ponta daquilo de pensar, "Ah, eu vou fazer isso e vou esfregar na cara das pessoas. E você faz as coisas por uma motivação ruim. Não porque você quer construir a casa, mas sim porque você quer, sabe, constranger quem duvidou de você, humilhar quem duvidou de você. E fica esperando que a pessoa passe e diga, ah, realmente eu estava errado, me perdoa. E mesmo se pedir perdão, às vezes continua com a raiva. E eu fico pensando, digamos, o Pepe morre também, vai pro mesmo caminho do Christopher Hitchens lá. Aí chega lá, Pepe, você está disposto a abrir mão dessa, dessa raiva que você tem das pessoas, sabe? Se purificar disso para ir pro céu? Sem brincadeira, eu não sei. Eu não sei a resposta para isso. Porque vira um rancor de estimação, né? Vira uma coisa, poxa, mas eu não sei se eu tive vingança suficiente por isso. Eu não sei se eu tive a se eu consegui dar o troco suficiente pelo ressentimento que essa pessoa me causou. Se eu abrir mão disso agora, é abrir mão mesmo. Eu nunca mais vou ter a chance de dar o troco. Eu nunca mais vou ter a chance de cobrar isso. Eu nunca mais vou ter a chance de xingar essa pessoa. Eu tô abrindo mão disso de verdade. E eu não sei se eu abriria, sabe? E eu não posso culpar os outros por isso. Ah, não, mas por que não toleraram esse rancorzinho? Eu vou ser condenado só por causa disso? Que injusto. Não, é uma escolha que eu fiz, sabe? Eu penso nisso, cara. Eu tenho certos rancores que são meio que animais de estimação, assim. São rancores de estimação. Eu não sei se eu abriria a mão deles, porque é quase como se eles fossem parte de quem eu sou, sabe? Sei lá, eu vou perder minha personalidade se eu fizer isso. Eu vou, eu vou tolerar a injustiça se eu fizer isso. Se eu perdoar isso agora, não, quer dizer que eu vou deixar a pessoa duvidar de mim? Eu vou deixar que esses comentários maldosos, esses pensamentos maldosos, esse menosprezo passe impune? Como assim? E você começa a te achar meio que um juiz melhor do que quem deveria ser o juiz. Né? E assim, eu estou exagerando como autocrítica, mas se fosse tão claro para mim assim, o problema já teria acabado, mas eu também racionalizo a meu favor. Né? E, e é uma briga, cara, e me faz pensar, sabe? Pô, quantos anos, quantas décadas isso vai continuar? Esse tipo de pensamento vai continuar? Se durar mais do que a minha vida e chegar a minha hora de escolher, eu vou abrir mão disso? Eu acho que é o tipo de pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, sabe? E, por exemplo, não se preocupar com
como vão julgar a gente, sim o que no fim das contas é mais importante para nós. Que caminho que você escolheria, sabe? Se esse fosse o caso. E nem precisa ser depois da morte, pensa na sua vida mesmo. Se você. Isso acho que se aplica a todo mundo, né, no caso. Muitas vezes a situação a que você é condenado, digamos assim, a situação que você para, é muito consequência das suas escolhas, né? Não só das suas escolhas, mas daquilo que você ama e mente para si mesmo que não ama. Sei lá, nem que seja. Tem alguns casos que você ouve, por exemplo, do cara que mora na rua, chega alguém, vem lá e ajuda a pessoa, dá um banho, faz alguma coisa, dá um dinheiro, dá uma comida, passa um tempo e a pessoa volta pra rua, né? Tem alguns casos assim, às vezes, a pessoa ama a rua, ou odeia menos do que o resto. E é uma pergunta que a gente tem que se fazer, sabe? E esse vídeo todo não é para ficar apontando tanto para apontar o dedo, mas é para falar de mim mesmo e apontar o dedo para mim mesmo, mas imaginando que isso ressoe com outras pessoas também, né? Talvez precise se dar conta disso, porque nós todos compartilhamos alguma coisa, né? É claro que eu não acredito em culpa histórica nem em mérito histórico, mas toda vez que uma pessoa, que um ser humano faz uma coisa ruim, uma coisa condenável, isso diz um pouco sobre nós também. Você pode pegar o pior caso, entendeu? Sei lá, o Holodomor, o Holocausto. Porra, você pensa, nossa, como é que essas pessoas foram capazes de fazer isso? É muito provável que você nunca vai fazer uma coisa parecida. Mas isso revela um novo limite da natureza humana, da qual você compartilha também. Certo? Então você precisa tomar um certo cuidado. Eu acho que o princípio de ser uma tentar ser uma boa pessoa, né? O princípio de tentar ser uma boa pessoa começa por você ter um certo medo de si mesmo. Você olhar pelo mal que o homem já foi capaz de fazer, o ser humano foi capaz de fazer, e pensar, eu tenho potencial disso também. Acho que as grandes besteiras que eu fiz na vida foi quando eu achei que eu estava acima disso. Eu estava assim, não, eu sou uma pessoa boa, mas é aí que você faz as grandes cagadas. Quando você tem um certo medo de si mesmo, é quando você. Não que você vira uma pessoa boa, mas você consegue colocar essas coisas sob controle. E, e se você não faz isso, se você acredita que é bom e que o que acontecer de ruim por simplesmente algum tipo de injustiça contigo, porque você é uma pessoa muito boa para merecer aquilo, mesmo que inconscientemente você pense isso só, pode ser que você acabe criando um inferno na sua vida. Então, já que essa foi uma frase de efeito boa, eu vou finalizar por aqui e pedir que, sei lá, vocês pensem nisso, quem se interessar e me digam o que vocês acham do que eu falo. É isso aí. Então. Obrigado pela atenção, mais de 40 minutos e até a próxima.